Tem autoridade que confunde crachá com coroa, como se papel timbrado desse direito de humilhar quem está na luta. Na manhã abafada de uma terça-feira, no centro de uma cidade do interior do Brasil, a calçada da praça principal fervilhava de movimento. Gente indo para o trabalho, ônibus lotado, buzina de mototáxi, cheiro de pastel frito vindo de um carrinho mais adiante. No meio daquele vai e vem, João montava com cuidado sua pequena banca de rua. Lenços, carteiras, cintos, guarda-chuvas pendurados num varal improvisado entre duas árvores. Era vendedor conhecido ali. Todo dia, antes das 8, já estava com tudo organizado. Sempre com um bom dia, minha senhora. Deus abençoe, na ponta da língua. Enquanto ajeitava a lona para proteger a mercadoria do sol, viu de longe o carro branco da fiscalização parar na esquina. 2 fiscais desceram com prancheta na mão e olhar de caça. O mais alto, de colete azul escuro, era o temido Nogueira, conhecido por tratar ambulante como sujeira na calçada. Olhou de um lado para o outro e focou direto em João, como se tivesse encontrado o alvo do dia. "Documento da licença, por favor", disparou sem nem cumprimentar. João, com calma, tirou do bolso a pasta de plástico onde guardava seus papéis. Sabia que ali, na teoria, precisava de autorização, mas também sabia que estava em dia com a associação de vendedores e com a taxa que pagava mensalmente. Entregou a folha com segurança. Nogueira leu por cima, fez cara feia. "Isso aqui já venceu, e mesmo que não tivesse vencido, o senhor não pode ficar aqui. Está atrapalhando a passagem." Algumas pessoas diminuíram o passo para ouvir. Um mototaxista desligou a moto, curioso. João tentou argumentar. "Seu fiscal, eu tô aqui há anos. A prefeitura sabe. Todo mundo passa. Não tô bloqueando ninguém. Se o senhor quiser, eu arrasto um pouco mais para lá." O fiscal riu de canto de boca, aquele riso que não tem graça nenhuma. "Agora já não é mais questão de arrastar, é questão de respeito à lei. Junta tudo aí que nós vamos apreender." João sentiu o chão tremer. Aquele era o sustento do mês. Se perdesse a mercadoria, não tinha como repor tão cedo. Ainda assim, manteve a educação. "Pelo amor de Deus, seu Nogueira, vamos conversar. Me dá um prazo, eu regularizo o que faltar. Não leva minha mercadoria assim." Foi então que o fiscal, percebendo que tinha plateia, resolveu aumentar o show. Cruzou os braços, ergueu o queixo e soltou, em voz alta, para todo mundo ouvir: "Se o senhor quer tanto que eu pense em deixar só um pouquinho, ajoelha aí e chora, implora na frente de todo mundo. Quem sabe eu tenho dó." Um silêncio pesado caiu na praça. Algumas pessoas levaram a mão à boca indignadas. Um senhor balançou a cabeça. João gelou. Nunca, em toda a sua caminhada de vendedor, alguém tinha ido tão longe. Olhou em volta, viu olhos curiosos, alguns celulares já levantados. O coração pesou, mas dentro dele uma certeza começou a crescer. Não era só ele ali. Havia muita gente naquela região que conhecia seu trabalho e, mais do que isso, conhecia o outro lado da sua história. O fiscal Nogueira, na ânsia de humilhar, ainda não tinha percebido com quem estava mexendo. E naquela manhã, no meio da calçada, iria descobrir da forma mais pública possível que nem todo homem simples de banca é invisível. Alguns carregam uma voz muito maior do que parece. João não começou a vida na calçada. Antes de virar vendedor de rua, tinha trabalhado anos como auxiliar de almoxarifado, depois como atendente em loja de material de construção. Conhecia de perto o que era bater ponto, receber salário contado e ver o dinheiro sumir entre aluguel, gás e caderno de filho. Quando a empresa em que trabalhava fechou as portas de um dia para o outro sem pagar direitos, foi a rua que o abraçou. Começou vendendo meia e boné num tabuleiro emprestado, aprendeu a negociar, a sorrir mesmo nos dias de pouca venda. "Trabalho é trabalho, minha filha", dizia para a esposa, Rosa, que completava a renda fazendo bolo e marmita. Com o tempo, virou conhecido na região central.
Sabia o nome de clientes fiéis, guardava um lenço de estampa específica para Dona Lúcia, separava um cinto mais reforçado para o seu Raimundo, que pegava ônibus todo dia às 5. Não era só comércio, era relacionamento. Quando chovia, oferecia guarda-chuva mais barato para quem descia do coletivo encharcado. Quando fazia sol de rachar, esticava a lona um pouco mais para frente para criar sombra para o pessoal da fila do ponto. Quem vinha de fora achava que ele era só mais um ambulante. Quem era dali sabia que João fazia parte da paisagem como banco de praça e banca de jornal. Além disso, João não era alheio à política do bairro. Cansado de ver seus colegas sendo expulsos sem explicação, começou a participar das reuniões da Associação de Vendedores de Rua. Ali, ouviu histórias de mercadorias jogadas no lixo, de gente que perdeu o pouco que tinha por causa de fiscalização truculenta. Viu também que muita coisa só mudava quando alguém levantava a voz nos lugares certos. Incentivado por líderes comunitários, se candidatou a vereador, com uma campanha simples, pé no chão, visitando casa por casa. Surpreendendo muita gente, foi eleito com votos principalmente da região central, onde todo mundo conhecia o João da Banca. No gabinete, porém, continuava simples, gravata só quando precisava e sempre com um pé na calçada, ouvindo o povo. O fiscal Nogueira, por outro lado, representava um tipo bem comum nas cidades brasileiras. Funcionário de carreira que decorou o código, mas esqueceu o bom senso. Vivia repetindo que a lei é para todos, mas na prática escolhia a dedo quem ia ser enquadrado. Loja grande em calçada estreita, com placa ocupando metade do passeio, ele fingia não ver. Carrinho de café da dona Zefinha, que mal sustentava a casa, ele implicava por causa de padrão. Tinha fama de gostar de mostrar poder na frente de público, como se cada apreensão fosse troféu. Quando João foi eleito vereador, fez questão de não esfregar isso na cara de ninguém. Continuou na banca em alguns dias, principalmente para não perder o contato com quem o colocou lá. Enquanto eu tiver ouvido o povo aqui embaixo, o que eu falar lá em cima vai fazer sentido, dizia. Só que essa postura simples teve um efeito colateral. Muita gente de fora, como Nogueira, não sabia quem ele era de verdade. Via apenas um homem de boné, banca de guarda-chuvas e fala mansa. E você, já viu isso acontecer? Gente que trata vendedor, ambulante, gari, como se fossem invisíveis, sem imaginar a história e a força que a pessoa carrega. Talvez você mesmo já tenha sido julgado só pela roupa ou pelo lugar onde trabalha. Se já viveu algo parecido ou conhece alguém assim, conta aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você assiste essa história e se inscreve no canal Histórias que Tocam o Brasil, porque aqui a voz de quem é desrespeitado na rua encontra vez. Enquanto Nogueira inflava o peito e exigia que João se ajoelhasse e chorasse para não perder a mercadoria, alguns olhares na praça começaram a se reconhecer. Gente que votou nele, que já tinha ido ao gabinete pedir ajuda, que sabia muito bem com quem o fiscal estava mexendo. Bastava uma fagulha, uma palavra certa, e aquela cena humilhante se transformaria numa audiência pública improvisada, onde o crachá azul do fiscal ia pesar bem menos do que o mandato silencioso do homem da banca. Por alguns segundos, a praça pareceu prender a respiração. O pedido absurdo de Nogueira para que João se ajoelhasse e chorasse, ecoava mais alto do que buzina de carro. O vendedor olhou em volta. Viu Dona Lúcia segurando a sacola de feira, o mototaxista com o capacete debaixo do braço, o rapaz do suco parado com o copo na mão. Sentiu o peso não só da própria vergonha, mas da de todos ali, como se cada olhar perguntasse em silêncio: será que ele vai aceitar isso? O coração apertou. Ele pensou nos filhos, na prestação atrasada, no medo de ver toda a mercadoria indo embora na caçamba do carro da fiscalização. Mas também pensou em cada vez que sentou em cadeira dura de reunião para defender justamente pessoas como ele.
respirou fundo, segurou a pasta de plástico contra o peito e respondeu com voz baixa, porém firme: Eu não vou me ajoelhar para ser humilhado não, seu Nogueira. Eu ajoelho só para Deus. O fiscal riu alto, teatral, girando o olhar para garantir que todos vissem. Então se prepare para perder tudo, porque hoje eu tô paciente. Se o senhor não implorar, não tem conversa. Junta aí que a mercadoria vai para apreensão. Fez sinal para o auxiliar, que já vinha com sacos pretos na mão. Aquele gesto foi a fagulha que faltava. Um dos mototaxistas, Pedro, deu um passo à frente. Ô, seu Nogueira, o senhor tá pegando pesado demais. O João não tá atrapalhando ninguém aqui, não. O fiscal virou-se, irritado. O senhor é quem para se meter? Sou cidadão e cliente. Compro guarda-chuva com ele todo ano, retrucou Pedro. Dona Lúcia, tímida, também se manifestou. Esse homem já me ajudou a carregar compra quando eu quase caí na calçada. Nunca vi ele desrespeitar ninguém. Não é justo tratar ele assim. Nogueira bufou. Se continuar essa bagunça, autuo é todo mundo por desordem. Querem defender ambulante irregular. Vão responder com ele. O clima esquentou. Gente começou a tirar o celular do bolso, filmando. João percebeu que a coisa podia virar confusão grande. E confusão não ajudava ninguém. Levantou a mão pedindo calma. Gente, eu agradeço demais vocês falarem por mim, mas não quero que ninguém se machuque ou seja levado preso por minha causa, não. Virou-se então diretamente para o fiscal, olhando nos olhos. Seu Nogueira, o senhor está pedindo que eu implore na frente de todo mundo para não perder meu sustento. Eu não vou fazer isso. Se o senhor acha que está certo, apreenda. Só saiba que, como o senhor mesmo diz, a lei é para todo mundo. E eu também tenho o direito de ser ouvido nos lugares certos. O fiscal deu um sorriso torto. Vai reclamar onde? Na internet? Na rádio comunitária? Quem manda na calçada hoje sou eu. João respirou fundo mais uma vez. Estava na hora de tirar do bolso não só a pasta, mas a voz que muitos ali nem sabiam que ele tinha. Abriu o zíper surrado, puxou um crachá que não usava ali na banca, mas que o acompanhava sempre que saía para reuniões formais. O plástico brilhou sob o sol fraco da manhã. Nele, em letras pequenas, mas claras, lia-se: João Batista de Souza, vereador, Câmara Municipal de São Miguel. Ele não levantou o crachá como troféu, apenas o colocou na altura dos olhos, de modo que Nogueira pudesse ler. Alguns mais próximos arregalaram os olhos. Eu vou reclamar na Câmara, seu Nogueira, porque além de vendedor de rua, eu sou o vereador eleito por essa região aqui, e o povo dessa praça me conhece. O fiscal empalideceu. Vereador? Gaguejou, tentando disfarçar. Por que o senhor não falou isso antes? Porque respeito não deveria depender de cargo, respondeu João tranquilo. Deveria depender de humanidade. O murmúrio na praça cresceu. Eu votei nele, gritou alguém. É o João da banca, confirmou o outro. Os celulares agora filmavam com outro brilho no olhar. Nogueira, percebendo que tinha passado de todos os limites, tentou mudar o tom. Não. Veja bem, vereador, eu só estava cumprindo o meu trabalho. Talvez tenha me exaltado, mas a gente pode conversar. Não precisa expor assim. Mas já era tarde. A humilhação que ele exigira na calçada agora voltava como espelho, com a força de uma comunidade inteira e o peso de um mandato. E aquela cena ainda estava só no começo da repercussão que tomaria o bairro, as redes sociais e, em poucos dias, a própria prefeitura. Aquela revelação virou a praça de cabeça para baixo. O que era apenas mais um abuso de fiscalização transformou-se, diante de todo mundo, numa espécie de audiência a céu aberto. Alguns minutos depois, já havia vídeo circulando em grupos de mensagem do bairro. Fiscal manda vendedor se ajoelhar e descobre que ele é vereador da região.
A notícia chegou tão rápido à Câmara quanto o carro branco da fiscalização conseguiu sair dali, com Nogueira tentando se esconder atrás do volante. João, por sua vez, não fez discurso inflamado na hora. Apenas guardou o crachá de volta na pasta e disse, olhando para quem o cercava: "Hoje eu não vou deixar levarem nada daqui. Mas o que aconteceu aqui não pode ficar só na calçada." Na mesma tarde, uma sessão extraordinária foi marcada na Câmara Municipal, puxada por vereadores da base comunitária, indignados com o vídeo que já tinha viralizado. O plenário, que em muitos dias ficava vazio, naquela noite lotou. Vendedores de rua, mototaxistas, comerciantes, gente da praça inteira ocupou as cadeiras, alguns ficando de pé no fundo. Em cima da mesa, cartazes improvisados: respeito ao trabalhador de rua, fiscalização sem humilhação, ninguém precisa se ajoelhar para ter direito. O presidente da Câmara abriu a palavra. João, agora de blazer simples, sobre a mesma camisa com que trabalhara de manhã, subiu à tribuna. A voz, que na calçada era mansa, ganhou ecos no microfone, sem perder a humildade. Ele relatou passo a passo o que tinha acontecido. O pedido de ajoelhar, a exigência de choro, a ameaça de apreensão de mercadoria, a reação da comunidade. Não falou como vítima, falou como representante de todos que já tinham vivido algo parecido. Hoje foi comigo, mas ontem foi com a Dona Maria do Café, semana passada com o rapaz do cachorro quente. Tem fiscal que esquece que antes de aplicar lei, tem que olhar na cara de quem está ali lutando para comer. Ninguém aqui é contra a fiscalização, a gente é contra a humilhação, concluiu. Quando terminou, o plenário o aplaudiu de pé. Em seguida, o presidente da Câmara leu uma nota oficial de repúdio ao comportamento de Nogueira e anunciou a abertura de uma investigação interna na Secretaria de Fiscalização. Representantes da prefeitura, pressionados pela repercussão, se levantaram para justificar, prometeram treinamento, revisão de protocolos, linha direta para denúncias de abuso. Mais forte que as promessas, contudo, foi a presença ali, do lado de dentro, de rostos que sempre ficaram do lado de fora. Ambulantes, trabalhadores informais, gente que pela primeira vez se via representada não só na urna, mas ao vivo. Ao final da sessão, a moção aprovada por unanimidade estabeleceu que nenhum agente poderia mais exigir atos degradantes como condição para aliviar punição, sob risco de afastamento imediato. E por decisão da Câmara, o caso do fiscal Nogueira seria usado como exemplo em todos os cursos de capacitação, não como modelo, mas como advertência do que jamais deveria se repetir. João desceu da tribuna sob aplausos, mas no rosto não havia vaidade, apenas um alívio discreto. A praça, naquela noite, ganhava uma nova lei, a de que ninguém mais teria que se curvar para ser tratado como gente. Nos dias que se seguiram, a praça parecia outra, embora o chão fosse o mesmo de sempre. Os bancos continuavam cheios, o cheiro de pastel ainda tomava conta perto do meio-dia, mas havia um clima diferente no ar. Quando João estendia sua lona azul e pendurava os cintos e lenços, ninguém mais o via só como vendedor de rua. Muitos paravam para apertar sua mão. "Vereador, obrigada por ter falado por nós lá dentro", dizia Dona Zefinha do cafezinho. "O senhor mostrou que a gente não precisa se humilhar para ser ouvido", completava o rapaz do cachorro quente. Ele sorria sem empinar o peito. "Eu só fiz o que qualquer um no meu lugar devia fazer. Vocês me colocaram lá na Câmara. Eu tenho que honrar daqui da calçada também." O carro da fiscalização continuou circulando, mas o comportamento mudou. Os novos agentes que chegaram pareciam mais cuidadosos com as palavras, olhavam nos olhos, explicavam, propunham alternativas. Nogueira, afastado enquanto respondia à sindicância, passou a ser lembrado não como o fiscal linha dura, mas como o exemplo de como o poder mal usado derruba mais do que banca, derruba a própria credibilidade.
Nas formações internas da prefeitura, seu caso era citado com uma frase que João fez questão de deixar registrada: lei sem respeito vira abuso, e abuso não é atribuição de servidor público. Um fim de tarde, enquanto guardava a mercadoria após um dia puxado, João viu se aproximar um homem de cabeça baixa, sem o colete azul. Era Nogueira. Parou a alguns passos de distância, sem a plateia que ele tanto gostava de ter. A voz saiu mais baixa do que o de costume. Eu vim só pedir desculpa. Eu passei do limite. Achei que fazia meu trabalho, mas estava passando por cima de gente. João respirou fundo. Eu não vou fingir que esqueci, não. Doeu. Mas se o senhor está aqui hoje sem colete para reconhecer, já é um começo. Só não faça com mais ninguém o que tentou fazer comigo. Deram um aperto de mão rápido. Não viraram amigos, mas naquele gesto havia algo maior que rancor. Havia o reconhecimento de que dignidade não se negocia. E você que ouviu essa história, já viu algum trabalhador de rua, ambulante, camelô, ser humilhado por quem veste um crachá? Talvez você mesmo já tenha passado por isso. Se essa história mexeu com o seu coração, escreve aqui nos comentários: respeito a quem trabalha na rua. E me conta de qual cidade do Brasil você está assistindo. Assim, essa mensagem se espalha e chega em mais gente que precisa lembrar que ninguém precisa se ajoelhar para ter direito. Não esquece também de se inscrever no canal Histórias que Tocam o Brasil. Toda semana tem história de vendedores, trabalhadores, pais e mães de família que enfrentam arrogância, mas encontram justiça e voz. Deixa o seu like, porque cada curtida ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que ainda acreditam em dignidade e empatia. O próximo vídeo já está aparecendo aí na tela com mais uma virada emocionante. Clica e continua com a gente, porque quando o povo levanta a cabeça, nenhum fiscal consegue mais mandar baixar os olhos.